Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da dupla jornada de qualificação para o Mundial do Qatar. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores, o Cristiano Libório, o Brandon Pereira e o Jorge Montes. Boa noite. Desde já quero dar um forte abraço ao Bruno Ferreira, que se encontra algures na Virgínia. Lamentavelmente o resultado não foi esperado, mas não deixa de ser um orgulho para todos nós, todo o trabalho feito pela equipa de futebol do Berkeley College. Portugal perdeu com a Sérvia na Luz e terá de ir ao play-off de acesso ao Mundial do Qatar. A equipa das esquinas entrou a ganhar, sofreu até ao fim e não evitou a derrota com a Sérvia, falhando o apuramento direto para o Mundial e sendo agora obrigado a disputar o play-off, a última via de acesso ao Campeonato do Mundo. Mas nem esse será um caminho fácil. Hoje iremos analisar a performance de Portugal e as razões para uma campanha onde o talento dos jogadores portugueses nunca esteve em causa, mas onde, como equipa, nunca conseguiu mostrar essa supremacia. Os clubes portugueses regressam também à Liga dos Campeões e à Liga Europa numa jornada decisiva para as aspirações das nossas equipas. Vamos diretamente para a pergunta da semana. Poderá Portugal vencer o Campeonato do Mundo de Futebol se se qualificar para a fase final? Bem, vamos começar pelo Jorge Montes. Jorge, a dupla jornada foi uma decepção para todos nós. Acreditas que Portugal se pode qualificar e que pode orgulhar toda a nação lusitana no Qatar? Difícil, depois deste fim de semana, desta jornada tão complicada. É difícil estar com um espírito positivo, mas é sempre a esperança a última a perder. Acredito que nos vamos qualificar e depois, na fase final, jogo a jogo, logo se vê o que podemos fazer. Brandon, achas que Portugal vai passar e que vamos chegar ao Qatar e partir aquilo tudo? Eu acho que vamos qualificar, vai ser muito difícil, há muitas boas equipas agora no play-off, a Itália também agora chegou lá, vai ser difícil, mas eu acho que vamos chegar lá. Cristiano, a tua opinião? E já podes mostrar o cartão. Não, eu vou guardar os cartões que eu tenho aqui uns letreiros feitos assim a martelo. Mas eu queria só dizer uma coisa, vou começar positivo, porque a aura aqui hoje no programa não é muito positiva, mas eu vou dizer que Portugal é sinónimo com play-off e é de relembrar que ganhamos o Euro através de play-off e já não é a primeira vez que fomos a competições internacionais através de play-off e há que acreditar até ao fim e se alguém é bom nos play-offs é Portugal. Agora se vai ganhar... Vamos passar o play-off primeiro. Vamos ver. E, então já sabe, o espírito mesmo com muita tristeza é positivo. Vamos ver e vamos debater as incidências da dupla jornada já de seguida. Depois iremos também debater o regresso dos clubes portugueses à Liga dos Campeões e à Liga Europa numa jornada decisiva para as aspirações das nossas equipas. Você em casa, envie-nos a sua pergunta pelo e-mail para cantodiretospttvchannel.com ou então através do Facebook na nossa página da rede social. Mas vamos então a Portugal, que empatou na Irlanda e perdeu em casa com a Sérvia e agora tem que disputar o play-off de qualificação, onde será cabeça de série. Foi uma jornada de má memória para a equipa das esquinas, recheada de grandes jogadores, mas onde provou que como equipa está longe, muito longe de corresponder. A contestação a Fernando Santos aumentou de tom e até Ronaldo aparenta ser agora crítico. Vamos à análise dos jogos e eu vou começar com o Brandon. Brandon, como é que viste Portugal, primeiro na Irlanda e depois contra a Sérvia, de má memória? Contra a Irlanda foi um jogo que ninguém vai ver outra vez porque foi um jogo muito baixo nível, mas ontem um jogo jogado com muito medo. Eu pensei que depois que marcamos o primeiro gol a gente ia ganhar por 3 ou 4, mas recuamos, defendemos, todos os jogadores não jogaram bem. Eu acho que só o Bernardo Silva, na minha opinião, jogou bem e depois foi tirado de fora. Mas
a olhar para isto, 55 posse de bola na primeira parte para a Sérvia, bateram a bola no poste, marcaram um gol que não contou, 3 cantos contra 1 de Portugal, 8 remates contra 5 de Portugal. Foi um jogo dominado pela Sérvia e mereceram ganhar. Não sei, a tática do treinador e a mentalidade dos jogadores. Eu acho que com 1 minuto a falhar no jogo, a deixar a Sérvia marcar um gol com 3 jogadores no poste sozinho não faz sentido nenhum. Fala muito da equipa, da mentalidade agora da equipa e a falta de concentração. E o medo que eles jogaram. Acabamos o jogo com 4 trincos e ainda faltava mais um. O M. Carvalho ainda estava no banco, mas eu não sei, a gente não jogou para ganhar e só precisar de um ponto para qualificar para o Mundial não fez sentido nenhum. Então, foi um jogo que, se jogassem outra vez, eu acho que ainda perdiam outra vez, porque deixaram a Sérvia fazer o que queriam. Os laterais, o Nuno Mendes teve um jogo horrível, o Cancelo não atacou, não sei se não foi pedido por não atacar, mas o Nuno Mendes foi se calhar o pior jogador ontem, e o Zivkovic, que era o jogador do Benfica, e o Tadic no outro lado controlaram o jogo todo, e é por isso que perdemos o jogo ontem. Jorge Montes, como é que viste Portugal? Portugal com a Irlanda, República da Irlanda. A Irlanda que é 25ª do ranking da FIFA. A Irlanda que só tinha uma vitória até jogar contra Portugal. A Irlanda que é o 5º país, talvez o mais fraco do Reino Unido. Portugal, eu não vou agora falar nas opções técnicas nem táticas, porque o selecionador é mesmo isso. Seleciona e tem a seleção dos melhores jogadores, portanto não vou para aí, é uma opção dele, é sempre discutível. Portanto, ele está a ter na posse dele, cada vez que faz uma convocatória, os melhores jogadores atuais, supostamente, do futebol português. Não é como uma equipa de futebol. Então, depois, as opções dele são derivadas aos treinos e à mentalidade do treinador, à forma que ele foi formado e à forma como ele gosta de jogar. Aí é que se pode falar, e posso comentar mais, um jogo muito fraco, sem ataque, os laterais parados, e deu uma sensação que com a Irlanda, Portugal estava, e aqui é que é o grande problema, mentalmente a pensar que o empate depois servia na luz e que era favas contadas. Quando dá para o jogo, está a acabar, é empatado, um jogo mal conseguido, um jogo fraquíssimo. Houve bastantes alterações na equipa, mas isso não é desculpa, bem pelo contrário, é uma forma de gerir os convocados, porque eu acredito que quando se convoca 25, 26 jogadores, são todos bons, estão todos disponíveis, fisicamente até, porque se não tiverem, vão para trás, substituem o jogador, como aconteceu, portanto não é por aí. O jogo fraquíssimo e a tática sempre a mesma coisa, de retranca. Contra a Sérvia, Portugal disse presente, como tem dito estes últimos anos, estádio cheio, ambiente fabuloso. Eu não gosto muito de falar depois dos jogos as questões de táticas, técnicas da equipa, faço antes, tanto às vezes no Facebook a brincar com os meus amigos, como faço aqui no chat que nós temos aqui do Canto Direto, e eles ouviram-me, são testemunhas. Assim que eu sei a equipa titular, eu disse: oh meu Deus, esta equipa de retranca para jogar em casa, já estão a pensar em não perder, em vez de irmos para cima da Sérvia para ganhar o jogo, para convencer, para motivar o povo, e isso não aconteceu. Portugal fraco, os defesas outra vez, os laterais, o Nuno Mendes e o Cancelo fraquíssimos, sem conseguirem subir, mas isto é porque taticamente as coisas estão assim. O meio campo sem jogar a bola não conseguia estar com o ataque, não conseguia fazer a sequência de jogadas com o ataque, e sendo assim, o nosso craque, que normalmente resolve, as bolas não lhe chegam, não pode acontecer isso. O Bernardo Silva fez talvez a melhor meia parte que eu vi para a seleção, teve pormenores deliciosos, a passar por 5 e 6 jogadores, que eu estava a ver que ele ia para arrancar para um grande jogo. O Renato Sanches também esteve bem quando pôde. Tivemos uma situação que é normalmente o que umas equipas de futebol procuram, que é marcar um gol cedo, para estabilizar, para depois controlarem o jogo. Foi tudo ao contrário. Marcou-se o gol cedo, aos 2 minutos, e depois tivemos 88 minutos a Sérvia completamente em cima de Portugal. Foi assim que eu vi. Cristiano Libório, a tua análise geral a este jogo?
Eu vou começar assim. Hoje em dia, eu penso que não há equipas pequenas ou seleções pequenas, porque coletivamente qualquer seleção pode aparecer e arrancar resultados e fazer certos feitos. Porém, há seleções que, não só de nome, mas com jogadores no campo, com nível de jogadores do campo, têm a obrigação de fazer a diferença. Sabemos que pode não acontecer sempre, mas alguma vez no jogo isso tem que vir ao de cima e acontecer. Aconteceu, vamos dizer, no primeiro jogo contra a Irlanda, aconteceu em outros jogos em que Portugal não ganhou facilmente, mas ganhou. Mas estes 2 últimos jogos, o Jorge disse uma coisa que eu também já tinha aqui escrita, que nós não podemos entrar para o campo a pensar em não perder. Nós temos que entrar para ganhar. E penso que ao usar a palavra não, automaticamente é uma mentalidade negativa e a equipa tem que entrar para ganhar, independentemente de ter que ganhar, de o resultado, um empate ser suficiente. Penso que não podemos ir por aí. Portugal deveria ter ganho na Irlanda, não pelo que jogou, mas ao entrar para a Irlanda, depois de ter ganho não facilmente o primeiro jogo, mas tinha que entrar com caráter para ganhar, com postura para ganhar, com posição para ganhar. Não aconteceu e depois o nosso treinador faz aquele comentário que foi o empate era como ganhar 5-0 ou algo assim. Bem, isso é super, na minha opinião, um pouco ridículo dizer, porque se uma equipa ganha 5-0 a motivação é outra, a entrar para o próximo jogo. E não é igual a um empate, especialmente a 0-0. No jogo contra a Sérvia, super desilusão. Eu estou ainda a usar a camisola de Portugal, não é? Sempre a representar o nosso país nestas situações. Eu tenho muito orgulho do país que me viu nascer e o futebol traz isso a todos nós. Mas é incrível como se marca um gol ao segundo minuto. Vou já dizer, parecia que estava a ver quase um jogo recente do Benfica, onde marcamos cedo e depois não conseguimos gerir. Mas marcamos tão cedo, mesmo que os jogadores tivessem entrado nervosos para este jogo, ao marcar ao segundo minuto, o estádio explodiu, os adeptos foram espetaculares, do princípio ao fim, sempre a motivar a equipa e a puxar e a cantar. Como é que nós não caímos em cima da Sérvia, sabendo que entramos a ganhar ao segundo minuto, praticamente entraste a ganhar, como é possível não capitalizar? Em termos dos jogadores, posso estar aqui o programa todo a falar, e dos 11 titulares, o Jorge já mencionou várias coisas e o Brandon também. Eu, para mim, da maneira que o Bernardo Silva estava a jogar, ele coxo, estava a jogar melhor que os outros 10, com 2 pernas boas, ou não. Mas ele fez uns comentários muito politicamente corretos e bem diplomáticos, não descascou em ninguém, falou bem, disse que todos nós sabíamos que ele não estava a 100% e que a um certo momento o Mister pensou que outro a 100% seria melhor que ele. Vimos que não resultou, o Bernardo Silva estava a ser o melhor jogador no campo, ficaria para mim até nem conseguir dar um passe. E várias outras coisas que podemos dizer, até a questão tática de quando a Sérvia coloca o segundo avançado logo ao começo da segunda parte, foi uma grande jogada de xadrez do treinador, mostrou que não estava com medo, que queria ir à procura do segundo golo para a vitória, e as substituições que são feitas por Portugal, um pouco estranhas, e depois jogamos com 3 defesas para 2 avançados. Quando eles tinham-nos dado o meio campo, ao terem tirado o quinto médio que eles tinham no jogo, nós conseguimos dominar melhor o meio campo, e depois as substituições foram feitas um pouco estranhas num jogo destes que talvez o empate era suficiente, isto bem ao estilo do nosso treinador, que se gaba por ser bom defensivamente e estratégica defensiva e tal, vai meter 3 atrás contra 2, a Sérvia aí caiu em cima de nós e nós já não conseguimos construir mais. Penso que a única jogada que criou perigo foi a outra bola que o Renato Sanches levou até à frente, que podia ter passado sim, mas ao desviar o defesa, tentou com o pé esquerdo meter a bola no segundo poste e não conseguiu. O golo é inadmissível. Não sei como é que se deixa 3
É muito difícil, é muito complicado falar disto. Deixa-se 3 jogadores ao segundo posto de um livro que está longe do primeiro posto e nós temos 5 jogadores a marcarem o ar, a marcarem-se uns aos outros ao primeiro posto. Seria mais difícil, acho que foi o Mitrovic, não foi, que marcou o gol? Foi. Seria mais difícil o Mitrovic falhar a bola, falhar a baliza, do que propriamente não falhar. Foi incrível, e se ele falhasse estava outro atrás dele. Jovic. Era o Jovic. Imagina o Jovic marcado no campo do estádio. Eu gostaria aqui de... Desculpa aí, pessoal, mas Não. é muito difícil, Rico. Eu vou abrir para todos vocês. Taticamente, mentalmente e fisicamente, como é que grandes jogadores, porque nós temos grandes jogadores nos melhores campeonatos, nas melhores equipas do mundo, caíram completamente, porque já aqui referimos o aspecto físico, o aspecto tático, o aspecto mental. Será que estão habituados a jogarem para ganhar e depois uma tática retrógrada, onde têm que defender tanto, pode ter influenciado Jorge? Exato, eu penso que é por aí. Nos dias de hoje, a parte tática não é mais importante quanto a mim. Todos os treinadores, os cursos que tiram, o dia-a-dia deles, todos sabem mais ou menos a mesma coisa e depois têm que ser criativos e têm que eles dar o seu cunho pessoal. E o cunho pessoal do Fernando Santos é o mesmo que a gente conhece. É retranca, defesa, jogar para trás com medo, segurar o resultado e à procura sempre de um contra-ataque, estar à espera que o Cristiano Ronaldo resolva, ou que alguma das individualidades resolva. E penso que, na verdade, o grande problema é mental. Estes jogadores, a maior parte dos jogadores, vêm durante a semana de serem treinados e de jogarem em ligas das melhores do mundo, mas essencialmente os treinadores, os melhores treinadores do mundo, mentalmente fortes, uns de verdadeiros mentores que sabem dar a volta aos jogadores, sabem os mentalizar para o jogo atual, para o jogo que vai acontecer, sabem falar com eles de forma a mentalizá-los e chegam à seleção e a um retrocesso. O Sr. Fernando Santos, a gente vou-lhe estar grato para sempre com o que tem conseguido pela seleção. Foi um milagre, não acredito em Deus. Vou estar grato para sempre, mas falta-lhe esta parte mental que é muito forte e os jogadores não sentem, vão para o campo, não dão o melhor. A gente tem N de casos, é mais que evidente a falta de mentalidade positiva, de mentalidade forte, de querer vencer os jogos, de arranjar formas de eles irem para o campo e comerem a relva, como se costuma dizer no futebol, e é isso que falta essencialmente na seleção de Portugal. Brandon, como é que vês, portanto, este descalabro tático, mental e físico dos jogadores portugueses? Eu não sei. O meu problema com isto é que o Fernando Santos é um treinador que gosta de defender e a gente ganhou o Euro a defender e defendemos bem, mas já agora neste Euro que a gente foi eliminado, sofremos muitos golos por falta de concentração e agora contra a Sérvia, na Sérvia a gente estava a ganhar 2-0 e foi 2 golos no fim que a gente também falta de concentração e ontem também os 2 golos, o primeiro golo, o melhor jogador da Sérvia em cima da área sozinho, o Tadic bate no Danilo e o Patrício acho que pode fazer melhor, mas bateu no Rubem Dias. Como é que tu podes deixar o melhor jogador da Sérvia sozinho na área e depois no segundo golo o Mitrovic está lá sozinho e o Jovic mesmo atrás dele, 2 avançados que marcam gols, right? Não sei, a falta de concentração mas isso também é uma coisa de mentalidade. Como é que não podes ver sair de um jogo a 2 minutos de ir ao Mundial e não há uma pessoa no campo que fica ali com raiva, com raça e a seleção já não tem essa raça que tinha em 2016 e eles não estão a jogar bem, I don't know. Libório, como é que se explica esta falha? Foi tática, foi mental, foi física, foi 11 jogadores contra uma equipa, a da Sérvia? Bem, em termos dos 3 pilares que mencionaste, o tático, o mental e o físico, penso que o físico, os jogadores estão fisicamente, se estão lá, estão fisicamente bem, pode estar mais um ou 2 condicionado. Nós sabíamos que, por exemplo, que o Bernardo Silva estava um pouco condicionado, mas não parou
ser o único a conseguir levar a bola para a frente, ter a bola no pé, fazer arrancadas, puxar os jogadores a ele, penetrar a área e tentar passar a bola para criar algum perigo. Físico vem dos jogadores, tática. A mim, podemos estar aqui a falar do Fernando Santos e da tática dele, todos já conhecemos como ele joga e no que ele acredita, e sim, estou eternamente grato a ele pelos 2 troféus internacionais que conseguiu trazer para Portugal, a Taça das Nações, não é? E o Euro. Mas mesmo que tivéssemos estrelinhas ao nosso lado nessas 2 competições, penso que a tática está um bocado fora da data para o plantel, para a qualidade que nós temos em carregar para a frente. Agora o mental, aí também vem do treinador, vem dos jogadores em si, coletivamente, quando estão no campo, e eu penso que os jogadores não se esquecem de jogar à bola. Eles sabem jogar à bola. Já estão a jogar à bola desde pequenininhos. Isto é o trabalho deles. Eles não se esquecem de jogar à bola. Portanto, em termos da tática, eles têm que fazer a tática que o treinador estabelece, o que ele fala no intervalo, eles têm que entrar com essa tática. Mas mentalmente penso que deve haver ali devem estar um pouco desligados com a voz do treinador, talvez, e já chegou ao ponto que eles já não o estão a ouvir. Já não devem estar a acreditar no que ele diz e viu-se na cara deles que eles estavam com um desalento enorme. Mas eles também têm que se culpar um pouco a si próprios, não é? Eles é que estão no campo a jogar e eles é que, como se diz em português, eles é que têm que dar ao litro quando lá estão, independentemente da tática, mas penso que mentalmente eles estavam tristes. É o que eu posso dizer, é que eles estavam tristes. Depois de marcar o gol, viu-se um ânimo, mas 10 minutos depois foi só de pouca dura. Uma pergunta, hoje eu leio nas redes sociais muitos comentários. A equipa que joga é a equipa de Jorge Mendes. Foi esta a melhor equipa para entrar em campo? Danilo Pereira, João Moutinho titulares, Palhinha e Bruno Fernandes no banco, Jorge Montes. Esta seria a melhor equipa para levar de vencida a série? Não, definitivamente não. Especialmente no meio campo, temos o Palhinha que está a fazer jogos atrás de jogos constantes. É consistente a ser o melhor trinco do futebol português, visto por todos. Temos o Bruno Fernandes na Inglaterra, está coordenado completamente a jogar temos o Cristiano Ronaldo com ele. É um jogador tremendo, a qualquer altura chuta, leva a equipa para a frente e tem remates espetaculares. Portanto, a equipa não foi formada, na minha perspectiva, como devia ser, especialmente no meio campo. Mas pronto, eu quero ressalvar isso e quero dizer que o pior nesta situação é a forma como ele põe os jogadores a jogar. Eles não estão nas posições a fazer o que devem de fazer nas posições certas. Acabámos o jogo com 3 trincos. Pronto, e assim a equipa não vai para a frente, é difícil. Em relação a ser os jogadores do Jorge Mendes, eu não vou para aí. Fala-se isso, mas não vou para aí, sinceramente, não levo a coisa. Acredita-se que Rui Patrício comprometeu e Bernardo Silva tinha mesmo que ser substituído? Sim. Bernardo Silva pediu para ser substituído, não estava bem fisicamente, pelo menos foi o que o Fernando Santos nos disse, e acredito nas palavras. Ele, sinceramente, como homem honesto e sério, é o sem dúvida. Em relação ao Rui Patrício, é relativo. O remate foi forte, não foi muito em cima, mas não foi muito longe. E ainda por cima bateu do Danilo, que desviou a trajetória da bola. Ele estava lançado para o lado direito, a bola vai para a esquerda. Ele, como é um excelente guarda-redes e muitos reflexos, ainda consegue trazer as mãos atrás para agarrar a bola saiu-lhe e entrou. Foi um meio comprometimento. Brandon, acha-se que esta foi a melhor equipa? Compreende-se Danilo Pereira e João Moutinho na equipa titular em detrimento de um meio-campo mais ofensivo que poderia ser garantido com o Panzer Palhinha em campo? Eu acho que o Palhinha é titular nesta seleção, é titular no Sporting e em muitas equipas na Europa agora. Eu não tenho muito problemas com o Moutinho de início, porque é um jogador que tecnicamente segura a bola muito bem, ele e o Bernardo Silva, e eu até acho que na segunda parte, como o Libório disse, quando eles meteram o Mitrovic, saiu o Godelli, que estava a jogar antes no Sporting, e Portugal
estava melhor, não estava a dar muitas oposições à Sérvia e estava a jogar o meio campo muito melhor, mas depois eu tenho muito problema com o Fernando Santos. Eu não sei como é que um jogador como o Bruno Fernandes numa equipa do Manchester é o melhor jogador da Liga Inglesa. Em todos os jogos, praticamente. E vem para a seleção e ainda não tenho visto um jogo completo do Bruno Fernandes ser o melhor jogador em campo. Eu não consigo entender como é que ele pode jogar de uma maneira no clube e chega à seleção e não encaixa na seleção. Eu não entendo. Deve ser a tática, tem que ser, porque um jogador com uma qualidade dessa não faz sentido. Rui Patrício, comprometeu? Eu acho que sim. Foi difícil, mas acontece. Tu podes falar bem disto, que foste guarda-redes. Yeah, é um remate muito difícil em cima da área. Do outro ângulo reverso, a bola estava a sair e bateu no Danilo. Eu acho que podia fazer melhor, mas não vou dizer que é Foi por culpa ele. total, não é? Yeah, é culpa dele porque a gente perdeu, não é culpa dele. E já defendeu tanto na seleção que mais vale nem dizer nada disso. Libório, Danilo Pereira, João Moutinho, em detrimento de Palhinha e Bruno Fernandes, por exemplo, acha-se que esta era a melhor equipa ou era mesmo a equipa de Jorge Mendes? Não, também não vou por aí pela equipa do Jorge Mendes, apesar de alguns factos serem evidentes, e digo isso claramente. Mas, ao entrar com aquele meio campo, penso que não era para carregar para a frente. Era para entrar seguro e segurar a Sérvia desde o início e depois ver que resultado conseguiria. Porque eu também, para mim, apesar, e vou dizer, o Bruno Fernandes, para mim é um excelente jogador. Eu sou fã do Manchester United desde os tempos do Cantona, que quando comecei a gostar de ver o Manchester United pela garra que tinham e como jogavam. O Bruno Fernandes ainda não encaixou num jogo na totalidade na nossa seleção, mas isso não vai desvalorizar o valor dele como jogador e como tem vindo a jogar, especialmente que está numa equipa que o avançado é o mesmo da seleção. Eu teria começado, o Renato Sanches, sem dúvida, é dos únicos médios que nós temos e nem sequer é um jogador que seja titularíssimo na equipa dele, mas é um jogador que leva a bola em frente, que pega na bola e transporta a bola e causa um desequilíbrio. Dribla, como o Bernardo Silva faz nas aulas. O Renato Sanches é dos únicos que temos que foi chamado. Atenção, telespectadores, mas dos que foi chamado, eu teria começado ele e teria começado o Palhinha, sem dúvida, pela época que está a ter, até porque o Danilo não joga consistentemente no PSG e nem o William Carvalho está... E quando joga central. E quando joga diferente. Por isso é que ele também está a ser adaptado a central na nossa seleção. Mas eu teria começado um tridente diferente, Renato, Bruno e Palhinha. Teria começado o Silva e o Jota à mesma, e o Ronaldo. A defesa, começamos com o que temos, e temos grandes jogadores e valores a atacar e a defender, entre o Cancelo e o Mendes. O Mendes teve um jogo complicado, o Zirkovic jogou muito no lado dele, carregaram muito no nosso lado esquerdo, não deixaram o Mendes subir, e o Cancelo não teve um jogo feliz. Foi talvez dos piores jogos que eu vi o Cancelo jogar pela seleção, foi este jogo, o que não ajudou muito à nossa transição ofensiva, mas com o meio campo que nós começamos também não era para ter uma transição ofensiva muito severa ou de muita potência, na minha opinião. Queria só definitivamente, nós todos jogamos, isto é uma coisa que eu penso que todos sabemos. Não acredito que haja falta de vontade dos jogadores darem melhor para a seleção. Claro. Qualquer um deles, não acredito nisso. Nós temos os melhores jogadores do mundo, ou dos melhores, em todas as posições. 2 para cada posição. Nós temos os melhores jogadores na posse de bola. O treinador diz que a gente, agora, neste último jogo, disse que nestes últimos 2 jogos, uma das coisas que ele disse foi não conseguimos ter a bola, com os melhores jogadores que temos na posse de bola. Aquela situação de ele ter dito, na verdade, que o empate na Irlanda era como ter ganho 5-0, é absolutamente incrível.
Uma equipa ganha 5-0, os jogadores ficam motivados, a outra equipa que vai jogar assim connosco fica receosa e a motivação que dá aos jogadores. E era 5-0 fora. E era 5-0 fora. Atenção. Portanto, definitivamente, isto é uma questão de treinador. Temos com um problema grave neste momento, que é a questão de treinador. E só mais umas situações. Como é que o William continua a ser convocado? Até chegou a ser titular num destes jogos que foi convocado. E como é que se deixa... desculpa, isto não tem nada a ver com o clubismo, atenção. Como é que se deixa o pó de fora? Um jogador que marca golos, um jogador que vem para a frente. Como é que um jogador que não é convocado, depois um lesiona-se e ele entra ao meio da convocatória e é titular da equipa? E como é que um jogador que é titular num jogo, que é um jogo, uma jornada dupla, não é um jogo hoje e outro para o mês que vem, como é que um jogador que é titular no primeiro jogo e no segundo jogo fica de fora? Portanto, onde é que está aqui a coerência nesses aspectos? É isto que, por causa dos resultados acontecerem, é isto que a gente começa a questionar. Aí está uma população, somos 13, 14 milhões tristes, e pronto, e depois vem uma pergunta a seguir que eu depois enquadro. Sim, o nosso telespectador, o Fernando Cipriano, fez esta pergunta bastante pertinente. Qual é a razão que Rui Patrício e Cristiano Ronaldo têm de ser titulares em todos os jogos? Eu vou começar pelo Brandon. O que é que achas disto? Eu acho que o Patrício merece, por agora, em termos de guarda-redes, eu não acho que o Gessá é melhor do que o Patrício. Diogo Costa também é novo. Eu acho que vai ser o guarda-redes de seleção por muitos anos, mas por agora o Patrício ainda joga na Roma, joga os jogos todos. Eu acho que é por isso que ele ainda é o dono da baliza da seleção. E o Ronaldo é Ronaldo. O Ronaldo em qualquer momento pode não estar em jogo e depois marca o gol que ganha o jogo. Foi o que fez contra a Irlanda, não? Em 3 minutos marcou. Os jogos Já faz isso há 20 anos e vai continuar a fazer. E por mais 20 anos. Na Manchester United é o único que está a marcar e a salvar o treinador de lá, então não sei, os dois merecem ainda ser titulares na seleção. Esse aí é outro. Jorge. É fácil responder isto. O Rui Patrício é guarda-redes, é uma posição no campo muito específica e que, por norma, os treinadores são muito conservadores e tem mesmo que ser, porque a prática, o jogo é que faz o jogador e depois o guarda-redes que está no banco é muito difícil de entrar a frio ou muito difícil de entrar nos jogos. A gente vê na Liga como é que os treinadores fazem. E o Rui Patrício é, neste momento, o melhor guarda-redes de Portugal. O Cristiano Ronaldo, não dá para responder. O Cristiano Ronaldo está sempre a surpreender-nos. Não tem substituto à altura, não há jogador nenhum no mundo, talvez, para substituir. Portanto, a seleção portuguesa precisa sempre dele. Estes jogadores são titularíssimos e, quanto a mim, talvez os únicos, na verdade. Uma pergunta bem feita, mas de fácil resposta. Libório. Eu não questiono o facto de eles serem titulares. O Rui Patrício, eu penso que ele não tem feito nada para não ser titular, não tem feito nada errado. Naquele gol que entrou, eu penso que ele não comprometeu. Acontece. Se ele tivesse defendido a bola ou parado a bola de entrar, neste caso, seria uma daquelas grandes defesas que a bola é desviada no jogador e o guarda-redes consegue, com um reflexo, apanhar a bola. Infelizmente, ele não conseguiu. Ele chegou lá, mas não conseguiu. Agora, eu não questiono a titularidade do Cristiano Ronaldo de maneira alguma. Questiono, talvez, o facto de porque ele não ser substituído. E será que tem algum mal em ele ser substituído no jogo? Sim, ele pode resolver, como já tem feito, mas há algum ponto nós temos que fazer e temos que ser realistas da idade, da mentalidade, do nervosismo, às vezes, que os outros jogadores mostram ou têm quando ele está no campo, porque vamos ser realistas, nós já vimos acontecer. Penso que neste jogo não foi tanto o caso, mas às vezes os jogadores jogam para o Ronaldo em vez de jogarem coletivamente e isso também pode ser parte tática do jogo, mas eu questiono o facto de, talvez, porque ele não ser substituído e num jogo que podemos dar a oportunidade ao outro. Até diria, no jogo contra a Irlanda, o caso do Rafael Leão ter entrado, o Pep, de modo ridículo, recebe um segundo amarelo, é expulso. Penso que um jogador com a idade dele também
tem que ter mais cabeça e saber merecido, o que está. Os 2 cartões amarelos são merecidos. E saber o que está. Claro que é merecido. E saber o que está em causa, mas não sei se eu substituiria o Rafael Leão depois de o ter posto a jogar e ter lá ficado outros jogadores, neste caso o Ronaldo. A derrota com a Sérvia obriga Portugal a disputar o play-off de apuramento para o Mundial 2022. A seleção nacional será cabeça de série, pois vai fechar a fase de qualificação europeia como um dos 6 melhores segundos classificados. No sorteio do play-off, marcado para dia 26 em Zurique, 12 seleções serão divididas em 3 caminhos, de 4 equipas cada, que disputarão um mini-torneio com meias finais e final a uma mão. Os 6 segundos melhores classificados da fase de qualificação ficarão no pote 1 e jogarão meia final em casa. As 6 seleções restantes, 4 piores segundos e 2 seleções apuradas através da Liga das Nações, irão para o pote 2. As meias finais do play-off estão agendadas para 24 e 25 de março de 2022. As finais serão a 28 e 29 do mesmo mês. Isto é só matemática, Ricky. São matemáticas. A minha pergunta, e eu vou começar rapidinho com o Cristiano Libório, é isto. Que futuro para Portugal? E lembro que Cristiano Ronaldo mostrou o seu descontentamento para com Fernando Santos. Bem, isto é um programa complicado. Quero que a nossa seleção se apure e que vá representar as nossas cores e o nosso país ao Qatar, neste Mundial de Inverno. Que futuro para Portugal? Eu nem sei que futuro. É ver o sorteio, venha quem vier. Não me interessa se é uma seleção teoricamente no ranking mais fraca, não me interessa se é uma seleção mais forte. Penso que vamos estar no primeiro pote com os outros grandes, mas não valia a pena termos chegado a este ponto e a este estado e a este stress que isto nos causa, porque nós sabemos que muita gente diz eles já estão lá a ganhar o dinheiro e tal, o futebol, isto e aquilo, é só para entretenimento. Isto é mais que entretenimento, não é? A gente vive para isto, nós que somos aficionados do futebol, e nós queremos ver Portugal jogar e mais jogos, mas não precisava de ser jogos de play-off, outra vez. Vai ser muito complicado este play-off, porque é tudo ou nada. Penso que o que nos vai ajudar, e nem sei se é uma ajuda, é que jogaremos em casa. Sim, as meias finais. As meias finais jogamos em casa, porque estamos no pote 1. Espero que isso nos ajude. Penso que é um bocado ridículo, muita gente que diz e tal, quando jogamos no Estádio da Luz nunca ganhamos, temos parado de jogar lá. Isso nem que jogamos num campo de terra batida, que é lá saber o que era que Portugal ganhe e que eles joguem para ganhar, independentemente do estádio ou de onde seja. Nem que jogássemos fora os jogos todos. Já vimos grandes milagres de Portugal, não é? Contra a Suécia, que o Ronaldo marcou os 3 golos. Contra a França, que o Romulo Meireles, há uns anos atrás, também acho que foi contra... Quem foi a seleção? Agora está-me a passar. Mas também marcou um golão quase de meio campo que nos apurou também para aquela competição. É acreditar nos nossos jogadores. Carlos Manuel na Alemanha, não? Carlos Manuel, já está aí. Mas vamos acreditar nos nossos jogadores. Se o Fernando Santos ficar, vamos acreditar no nosso treinador. Nós não fazemos as decisões em termos de técnico, de treinador de Portugal, mas eu penso que a Federação está a ouvir o desalento do país. Jorge Montes, futuro para Portugal, acreditas que o descontentamento do melhor do mundo para com o treinador pode influenciar o futuro imediato da nossa seleção? Não é só o descontentamento do melhor do mundo, é o descontentamento de 99% da população portuguesa. E temos aqui no Enigma, eu tenho dito aqui no programa, várias vezes já disse que não achava que não foi no fim do Europeu, depois da taça da Liga das Nações, lá no fim do Europeu, não foi o Fernando Santos, não foi para a rua, não acabou a etapa dele, e que agora não era o tempo. Mas eu disse isto no programa antes desta última jornada. Esta última jornada, esta situação toda, leva-me a pensar, até pelo impacto que tivemos mundialmente com estes 2 resultados, e uma coisa é certa, nós já temos categoria, temos jogadores que, se não for ao Mundial, traz muita situação económica, muitas percas de milhões de euros, milhões de dólares aos patrocinadores, aos sponsors,
porque temos uma equipa super valiosa, que toda a gente conhece, todos os jogadores da equipa. Em relação ao futuro, o futuro técnico, eu arriscaria a que a seleção devia se juntar. Não sei se tem... Se houvesse aqui o Pi, eu dizia mais geneira, mas não sei se há Pi. Não há Pi, não há Não sei Pi. se tem Pi para... É blip. Para se reunirem e até perguntar ao jogador. Temos jogadores, como tu estás a dizer, o Cristiano Ronaldo não está contente, tem sido treinador também, tem sido um apoio constante ao Fernando Santos. Deviam-se reunir os jogadores, a equipa técnica, a estrutura da federação, porque eu penso que neste momento não tínhamos nada a perder de mudar de selecionador. Nada. Porque pior que isto, pior que a energia que nós temos, estamos com medo já de jogar os playoffs. Vamos com uma energia para o primeiro... Espero que a gente seja apurados. Mas o Mundial vai ser um sofrimento de jogo a jogo. E nós não merecemos isso. Portugal não merece, a seleção não merece, os jogadores não merecem. Os jogadores que nós temos, o Cristiano Ronaldo é capaz de ser o último Mundial que vai jogar. Portanto, eu penso que uma mexida de treinador... Se jogar. Se formos ao Mundial. Se formos ao Mundial. Eu penso que não se perdia nada em arriscarmos, mudarmos de treinador, nova energia, temos 5 ou 6 meses ainda para o play-off, à altura mais que suficiente para se estruturar uma nova equipa técnica e eu, sinceramente, se eu estivesse à frente da Federação, eu tinha que o fazer. É a altura para não deixar 15 milhões de portugueses angustiados. E mas já foste de 13 para 15. Uma coisa é ser treinador de uma equipa, hoje ganha o Benfica, amanhã ganha o Sporting, depois ganha o Porto, estão uns contentes, estão outros tristes. Neste caso temos milhões, não é triste, é desiludidos, é sem energia, sem fé, sem carisma. E acho que eu agora diria, contra o que tenho dito, que estamos na altura de mudar de treinador já. Eu demitia o treinador ou pedia a ele para se demitir. Mas será que a culpa é só dele também? Brandon, É por aí que começa, claro que é. a culpa é só de Fernando Santos, que futuro para Portugal, e Cristiano pode dar a forcinha necessária para termos outro treinador. Eu acho que começa com ele, mas também há a culpa dos jogadores. Os jogadores é que joguem. O futebol é negativo, mas para mim o treinador já tinha que ser outro depois do Euro que a gente fomos eliminados agora. Tivemos um grupo forte e passamos o grupo e depois contra a Bélgica eu achei que a gente podia ganhar a Bélgica. A gente não estava a jogar muito bem e agora com isto não há razão que o Portugal não acabasse em primeiro deste grupo e agora a jogar com play-off e no jogo mata-mata. Eu acho que há mais tempo suficiente para ter outro treinador e atacar o play-off, mas eu acho que a gente ainda vamos ao Mundial e depois disso vamos ver. Vamos ver. Yeah. Bem, antes de irmos a um breve espaço comercial, eu queria que o Libório mostrasse um cartão que tem ali. Cartão vermelho. Tens que puxar um bocadinho para cima. Dá para ver. Dá para ver. Aqui. Não sei se vocês aí em casa colaboram com esta opinião. Mas pessoal, eu queria dizer uma coisa aqui. É uma responsabilidade enorme para o próximo treinador. Yeah. Se o Santos sair agora, vai ser uma responsabilidade enorme para o treinador que for para a equipa para o play-off. Pior não vai fazer. Pior não vai fazer. Bem, vamos agora a um breve espaço comercial. Nós voltamos já com toda a informação sobre a Liga dos Campeões. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Queijo da Serra Aldeia, de Gouveia, Portugal. A suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira. À maneira antiga, agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia, um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods.
Os três grandes regressam ao palco da Liga dos Campeões. No dia 23 de novembro, o Benfica defronta o Barcelona. No dia 24, o Sporting recebe o Dortmund e o Porto desloca-se a Liverpool. É uma jornada de muita responsabilidade para os três clubes que podem passar à fase seguinte. Começamos pelo Sporting. Jorge, expectativas para este grande jogo que se prevê em Alvalade entre o Sporting e o Dortmund? Como nós dissemos a semana passada, é ótimo saber que as nossas equipas, as três da Liga de Campeões e o Braga, só dependem delas para serem apuradas. Penso que nesta jornada o Sporting tem o caminho não é mais facilitado. Se tem que ganhar é agora, porque depois vai ao Ajax na próxima jornada. O Porto agora vai ao Liverpool e depois joga em casa com o Atlético, que é talvez mais acessível. E o Benfica a mesma coisa, vai agora jogar a Barcelona e depois recebe o Dinamo de Kiev. Referente ao Sporting Dortmund, estou com a fé toda. Acredito que o Sporting, como está a jogar, consegue ganhar ao Dortmund e que vamos passar à próxima fase da Liga dos Campeões. Esta equipa de miúdos maravilha. Brandon, expectativas para o jogo de Liverpool? A última vez que estive aqui foi contra o Liverpool e Boas recordações. E não saiu muito bem. Não, vai ser um jogo. O Liverpool eu acho que não vai jogar com todos. Os de início vão ser uns poucos suplentes. Eles têm agora 3 ou 4 jogos seguidos fora na Liga, então eu acho que é um bom momento para jogar os suplentes na Liga dos Campeões, já que estão em primeiro e vão ficar em primeiro. Mas é jogar lá e o Porto vai querer pontuar. Se o Porto puder pontuar, o Milão pode pontuar em Espanha. Em Espanha, o Porto tem um caminho muito mais fácil, porque eu acredito que o Porto vai ganhar em casa contra o Atlético, mas este jogo contra o Liverpool, mesmo se perder, não muda muito se o Porto ganhar em casa. Acredita-se que a grande decisão para o Porto é no Dragão contra o Atlético de Madrid? Depender deste resultado contra o Liverpool, vamos dizer se empatam, se perderem, mesmo que o Atlético ganhe em casa, o Porto se ganhar em casa contra o Atlético, que mereceram ganhar na Espanha, o Porto passa. Então eu acho que o Porto ainda passa. Também acho que o Sporting fez um bom jogo na Alemanha. Eu acho que o Sporting também pode ganhar agora em casa. Sim, em casa com o Dortmund. Em casa com o Dortmund. Estão a jogar bem. O Dortmund está, no momento, não muito bem. E o Haaland, não sei se joga e faz muita diferença. E eu também acho que o Benfica agora contra o Barcelona vai ser um jogo muito importante. Um Barcelona novo com Xavi, mas um Barcelona dos piores dos últimos tempos, e o Benfica está estava num bom momento, mas eu acho que o Benfica na Espanha também pode ganhar lá. Cristiano, Barcelona-Benfica, Xavi regressou a Barcelona para liderar a equipa. Acredita-se que poderá ser um fator contra o Benfica, a presença da antiga glória do clube? Bem, nós falamos na questão do Fernando Santos e a mudança de treinador e o que faz uma equipa, o que traz uma equipa, não é uma mentalidade diferente. Neste caso, o Xavi entrou para o Barcelona, o primeiro jogo foi empate, que fez. Agora vão jogar com o Espanhol antes de jogarem com o Benfica. O Espanhol e o Barcelona estão empatados em pontos. Não é? Ele recebem o Espanhol e vão receber o Benfica. O Benfica depende... previsão, o Benfica também depende dele próprio, tem que ganhar, conseguiu o resultado em casa. Penso que irão para o Camp Nou com uma motivação positiva, ou espero eu, que sigam para lá com uma mentalidade positiva, mas também depende dos jogos deste fim de semana. Nós sabemos que todos nós, as equipas vão jogar para a Taça de Portugal, e penso que se conseguirem um resultado bom e conseguido, e estiverem motivados, que vai ajudar todas as equipas portuguesas a seguir em frente positivamente nestes jogos bastante complicados. O Benfica recebe o Genk em casa, não é? O que é um bom jogo Genk. Para terminar. Kiev. O Kiev, desculpe, o Genk. O Kiev em casa é um bom jogo para terminar a fase de grupos, um jogo muito acessível, mas tudo depende deste jogo com o Barcelona e como o Benfica entrar depois desta pausa neste fim de semana também.
Este final de semana joga-se a Taça de Portugal, o Sporting recebe o Varzim, o Benfica recebe o Paços de Ferreira e o Futebol Clube do Porto o Feirense. Eu começo pelo Jorge Montes. Sporting Varzim, quais são as tuas previsões? Estes jogos da Taça de Portugal têm sido espetaculares para o Sporting e para mim, velha guarda, reviver equipas que passaram para o segundo plano. Foi o último, foi com o Bolonenses, não é? Com o Assado Bolonenses, com o verdadeiro Bolonenses. E agora com o Varzim. E lembro-me bem destes jogos que o Varzim sempre dava réplica aos três grandes. Foi uma grande equipa da primeira divisão, uma das boas equipas do futebol português. É um reviver esses momentos. O Sporting acredito que vai fazer a rotação da equipa para se preparar para o Dortmund e acredito numa vitória e passar à próxima eliminatória, com certeza. Brandon, o Porto recebe o Feirense. Uma equipa que desceu o ano passado. Expectativas para este jogo? É equipa para rodar, poupar alguns titulares, ou acreditas que Sérgio Conceição não vai dar tréguas e vai com toda a equipa? Lembro que perdeu já, se foi eliminado da Taça da Liga. Vai ser uma equipa rodada, tem que ser já a pensar no jogo contra o Liverpool, e os jogadores que vão jogar amanhã ainda da Colômbia, das equipas da América do Sul, só vão chegar na sexta-feira, também não vão jogar no sábado. O Porto joga sábado. Então não faz sentido para eles jogarem, então vai ser uma equipa rodada. Para mim, se uma equipa rodada do Porto não consegue ganhar o Feirense, já há um problema lá. Também. Right? Yeah. Vamos agora para o Benfica, que recebe o Paços. Acreditas que JJ vai dar a oportunidade àqueles que menos têm jogado ou que já descansaram o suficiente e que vai pôr toda a carne no grelhador? O Benfica tem carne suficiente para grelhar por uma semana. Temos jogadores que, teoricamente, podem jogar a qualquer altura em certas posições. Temos 2 jogadores para cada posição, mas vou dizer isto. Em termos dos 4 clubes que vão jogar nas competições europeias, entre o Benfica, Sporting, Porto e Braga, o Benfica tem talvez a equipa mais complicada nesta Taça de Portugal. Tem o Paços Ferreira, o Braga recebe o Santa Clara, que não está a ter das melhores exibições. Sim, eliminou o Porto na Taça da Liga, mas não é por aí. Sporting recebe o Varzim, Porto recebe o Feirense. O Benfica tem a equipa mais complicada. Penso que o Paços Ferreira também vai querer ganhar, não é? Para seguir em frente, para tentarem um troféu, como todas as equipas tentam fazer para a Taça de Portugal. É um prestígio passar em frente na Taça de Portugal. Mas penso que o Jorge Jesus não tem que poupar ninguém, ele tem que jogar para ganhar e tem que formar a equipa com os jogadores que estiverem recuperados. Sabemos que vários jogadores não estão no seu melhor em termos físicos, daí também serem dispensados da seleção, nomeadamente o Rafa, e o João Mário neste caso também, mas nem é por aí pelo João Mário, mais o Rafa. Mas vamos ver que equipa é que ele mete, mas temos que ganhar, não é poupar jogadores, é jogar para ganhar e o Barcelona jogar para ganhar. Algum de vocês acredita que esta paragem dos campeonatos foi benéfica para os 3 grandes, nomeadamente Jorge para o Sporting, Brandon para o Porto e Libório para o Benfica? Esta paragem, com muitos jogadores na seleção, serviu para quê? O que é que um treinador, o que é que Ruben Amorim, Sérgio Conceição ou JJ puderam retirar destes dias em que trabalharam com o meio plantel? Eu sinceramente estou mais ali para a zona de Lisboa, focado na zona de Lisboa, não sei bem o que é que está a passar para o Porto, que tem uma série de jogadores novos que está-me a impressionar tremendamente e acredito que o que se passa no Porto foi o que se passa no Sporting. É o que se passa no Sporting. Este tempo de paragem serviu para introduzir os jovens jogadores que estão a sair, para treinarem com os séniores, para rodarem com eles, para se fazerem homenzinhos a jogar. E estão a aparecer muitos jogadores na carteira do Sporting, que vamos ouvir falar. Estão 8 ou 9 jogadores a sair da fornalha, que eu sei. Ao Benfica, pelas queixas que tem o melhor plantel, o mais vasto plantel, mas lesões físicas, lesões musculares acima da média, estão sempre cansados, têm medo de rodar a equipa. O Benfica devia ter sido bom para descansarem, para passarem férias. 30 segundos. Para o Porto
eu acho que não beneficiou muito porque ficou em primeiro, empatado com o Sporting. Eu acho que é o melhor Porto do momento, mas eu acho bem que depois da seleção vão para um jogo da taça em vez de um jogo do campeonato, já que estes jogadores da América do Sul só chegam a 24 horas antes do jogo, não faz sentido nenhum ter um jogo de campeonato e Luís Dias sair do avião e jogar contra o Sporting. Que já o fez há umas semanas atrás. Contra o Sporting. Libório, a tua opinião, 30 segundos. Se a pausa é benéfica, às vezes é, às vezes não é? Quando a nossa equipa não está a conseguir os resultados, nós queremos pausa, porque aquilo não está a dar. Quando estão a conseguir resultados e depois já há pausa e voltamos da pausa e os resultados não são positivos, dizemos, esta pausa foi horrível. O Benfica teve vários jogadores nas seleções, não é? Veremos como eles voltam, muitos deles também não jogaram muito, daí penso que não vão vir cansados. Os jogadores também estão habituados a jogar e treinar. Penso que aqui o maior fator é quando regressam e a diferença de horário, e depois do jogo o Benfica joga sexta-feira, não é? O Sporting joga quinta. É 28. E o Porto joga sábado. Veremos o que é que acontece. Penso que o Jorge Jesus usou este tempo para tentar reintegrar algumas das suas opções e compras e vamos ver se elas dão um resultado. Ainda estou à espera de ver alguns resultados de muitos deles. Vamos ver então. Antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos nossos comentadores qual o aspecto mais positivo e o negativo desta jornada. Eu começo pelo Cristiano Libório. 15 segundos, Cristiano. Eu, o aspecto mais positivo, eu não vou usar o do Brandon, porque o Brandon disse o que ele ia dizer, mas não vou dizer. Penso que o aspecto positivo foi as internalizações do Rui Patrício. Parabéns a ele, como guarda-redes, ter as internalizações que tem. É excelente. O aspecto negativo foi Portugal não se qualificar automaticamente para o Mundial. Penso que é o aspecto negativo. De 15, tu disseste 13 milhões, 15 milhões, eu digo 16 milhões. Brandon, topo e fundo. O topo é não ver a seleção jogar mais até março. Coração, não vê, não sente. O fundo tem que ser de seleção perder em casa quando só precisava de um ponto. Jorge Montes. Vou sair um bocadinho do futebol no contexto do melhor, porque no futebol teve mal. E então foi a vitória do Sporting em handball no Pavilhão da Luz, num contexto em que o Benfica antidesportivamente não vendeu bilhetes ao Sporting. E essa vitória tiveste que acabar assim. E essa vitória foi muito bem, soube melhor ainda. O pior é, na verdade, a qualidade do futebol de Portugal, da seleção, e os resultados obtidos nesta dupla jornada. O Sporting não tinha dinheiro para comprar bilhetes. Bem, já sabe você aí em casa que vamos agora à pergunta da próxima semana e, inquestionavelmente, terá que ser esta. Fernando Santos deve liderar a equipa no play-off de acesso ao Mundial. Santos fora. Escolheste bem o verbo. Você em casa já sabe, faça-nos ou envie-nos as suas perguntas através do nosso e-mail cantedireto@sptchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Foi um prazer enorme estar na vossa companhia. Nós voltaremos na segunda-feira, caros comentadores. Vemo-nos daqui a uma semana. Obrigado uma vez mais pela vossa presença. Brandon, muitíssimo obrigado. Libório, muitíssimo obrigado. Aí está o Libório, Santos fora. Jorge Montes, obrigado uma vez mais. Obrigado, boa noite, obrigado. Obrigado a si também aí em casa. Até para a semana. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates.